Os irmãos podem se assentar, chamar o nosso pastor Itamir, já pode vir. Itamir é um antigo conhecido nosso, foi nosso professor por pelo menos 5 anos, e quero pedir que o pastor fique bem à vontade, tá bom? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E para mim é um privilégio conhecer essa igreja e conhecer os pastores e também ter tido essa oportunidade através do convite do Anderson. Na verdade, o que nós vamos conversar hoje à noite é um assunto tremendamente importante, principalmente nos dias de hoje, com relação ao verdadeiro evangelho. O Luiz vai nos ajudar, então você já pode começar a passar o primeiro slide, que mostra então que a gente vai estudar não toda a carta de Gálatas, porque é muito grande, né, para uma noite só, mas vamos dar uma olhada boa em alguns textos da carta e a partir daí então pegar um extrato bom daquilo que temos para aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Abra a sua Bíblia, então, por favor, no livro de Gálatas. Eu queria ler alguns versículos no capítulo 1, para a gente ver exatamente o que Paulo está falando, e a partir daí a gente pode começar a verificar esse tema tão importante que é o verdadeiro evangelho. Se é verdadeiro evangelho, significa também que tem um outro evangelho que não é o verdadeiro, tá certo? Então, se a gente coloca que tem um verdadeiro evangelho, a gente tem que admitir que existe alguma outra coisa que não é o verdadeiro evangelho. E Paulo nos dá essa direção, e mais do que nunca, nos dias de hoje, nós estamos vivendo dias em que o evangelho tem sido deturpado, e nós precisamos voltar às Escrituras para ver qual é o verdadeiro evangelho. Abra sua Bíblia então, Gálatas capítulo 1, eu queria ler a partir do versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então veja só que já tem outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Uma palavra dura, né? Essa palavra significa seja maldito. Então o que Paulo está falando aqui é uma palavra muito dura. Assim, como já dissemos, versículo 9, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, novamente ele repete, seja anátema. Que coisa. Muito bem, vamos ficar com esse texto aqui e vamos começar a olhar um pouquinho sobre aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e nós precisamos entender primeiramente o que significa evangelho. Então eu preciso que o primeiro slide esteja colocado. A palavra evangelho, todos nós mais ou menos entendemos, só que eu quero dar algumas definições que os irmãos vão poder entender um pouco melhor. A palavra vem do grego, na verdade é uma transliteração, não é uma tradução, uma transliteração, quando a gente pega uma palavra de outra língua e mais ou menos adapta à nossa língua portuguesa. Por exemplo, todos nós gostamos de um sanduíche. Sanduíche, pelo jeito, alguns irmãos ainda estão com fome, não jantaram. Então, é uma palavra simplesmente que nós pegamos do inglês e estamos dando aquela ajeitada aqui, é sanduíche. Se o inglês, se o americano for falar, ele vai falar com um sotaque um pouquinho diferente.
nós já falamos sanduíche, todo mundo sabe o que é. Assim também, ou então a palavra batismo. Batismo é uma palavra que significa mergulho. Mas a gente pegou a palavra baptismo e transliterou, ficando então batismo. Assim a palavra evangelho vem do grego. E qual é o significado dessa palavra? Ela significa boa nova, boa notícia, uma novidade que vai ser colocada. E a partir daí então nós precisamos começar a entender outras coisas. Luiz, pode ser? Evangelho tem pelo menos 3 significados importantes. E nós precisamos entender isso porque a gente vai entender aquilo que Paulo está falando, que é um outro evangelho. Que história é essa? Afinal, cremos no evangelho ou não cremos? Então vamos ver quais são as definições. A primeira mensagem, a primeira palavra, o primeiro significado é o seguinte: a palavra de salvação. Isso é, aquela palavra que os anjos trouxeram para os pastores lá em Belém. Eis aqui vos trago o quê? Boas novas. Eis aqui vos trago o evangelho. Boas novas, que é o quê? Que hoje na cidade de Davi vos nasceu, etc, 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 etc. Quer dizer, aquele anúncio celeste para os seres humanos, e no caso, quem recebeu primeiro foram os pastores naquela noite, muito bonita. Então, esse é o significado da palavra, isso é, as boas novas de Deus para com os seres humanos. Se você quiser depois, pega Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, e vai ver exatamente a mensagem, o conteúdo da mensagem que os anjos trouxeram para os pastores. Não podemos, e estamos chegando, quer dizer, estamos no meio do ano ainda, né? Mas vamos chegar lá pelo final do ano, e aí normalmente o pessoal vai, atualmente já nem tanto, mas antigamente distribuía cartõezinhos de Natal e tal, né? Agora tudo é pela internet, né? Não tem mais aquele papelzinho para mostrar. Mas muitas vezes, ainda hoje, mesmo com a internet, a gente tem algumas figuras naqueles cartões que a gente manda, de boas festas, bom Natal, que está errado. Quem viu primeiro o bebê Jesus foram os pastores. Aqueles magos, que na verdade não eram magos, eram astrônomos, eles viram Jesus somente 2 anos depois. Vamos lembrar bem disso daí, porque lembra, ele estava em casa e ele já estava com Maria e José, e quando Herodes soube disso, o que ele fez? Ele mandou matar todas as crianças com 2 anos de idade, porque então o bebê Jesus já tinha 2 anos de idade. Muito bem, tudo isso para mostrar o quê? Que evangelho é a boa nova de Deus para conosco. O evangelho é a mensagem que o Senhor Jesus também começou a anunciar com seus discípulos, proclamando o quê? A salvação através unicamente da fé, sem obra, sem mérito, sem nada. Salvação é mesmo pela fé, só crendo nós temos a possibilidade de ser salvos se perseverarmos firmes. Então aqui são alguns textos, Atos 10:35, Atos 11:20, etc. E primeiro, esse texto importante de Romanos, que é Romanos 1:16, 17, o evangelho é o poder de Deus. Então qual é a definição do evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do gentio e assim por diante, porque o justo viverá pela fé. Um segundo significado é o nome que a gente tem nos próprios livros bíblicos. Quais são eles? Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Que significa segundo? Isso é a história da salvação escrita por Mateus, a história da salvação escrita por Marcos, por Lucas e por João. O evangelho é a narrativa daquilo que Deus fez para conosco através do olhar de quem? De Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando você ouve a palavra evangelho, você tem que lembrar, primeiramente, que ela é uma boa notícia vinda de Deus para nós, e é uma notícia que está escrita por 4 vezes, está testemunhada na palavra de Deus, escrita por esses homens que Deus inspirou. Muito bem, mas aí
você vai ver que temos mais um significado interessante, que é o Evangelho. Luiz, pode ser? O Evangelho, o próximo slide. Isso, o Evangelho de César. Aí é que você fica realmente confuso. Que história é essa? Que história é essa? É uma história muito delicada e a gente precisa entender direitinho. A palavra em si, ela não tem conotação cristã ou não tem conotação espiritual. A palavra em si significa boas novas, só isso. Quando nós aplicamos a nossa fé, é boas novas de Deus para conosco. Mas as boas novas, notícias boas, podem ser usadas de qualquer maneira e podem ser dadas por qualquer pessoa. Naquele tempo, vocês sabem disso, o evangelho também poderia ser o evangelho do imperador. Quem comandava o mundo naquele tempo era César, era Roma. E aí então, você deve se lembrar, Roma fica na Itália, né? Aquela bota lá no mapa, né? Você vê ali a pontinho, Roma. Só que Roma comandava todo mundo. Então, algumas leis, algumas ordens, algumas melhorias que César queria fazer por todo o território, ele mandava o quê? Mandava arautos para comunicar essas boas novas. Então, essa palavra, quando veio ser usada pelos cristãos, muita gente percebia uma certa confusão. Mas que negócio de evangelho é esse? Se evangelho até então era boas notícias do imperador. Por exemplo, se você olha para o mapa da Itália naquele tempo, você vai ver algumas vias importantes, né? Bem grandes, bem largas, para chegar até Roma. Então, essa era uma boa notícia. Olha, o imperador Roma vai construir tal estrada que vem lá da Ásia, que vem direto, vai chegar até a capital do império, que é Roma. Era uma boa nova. E quem transmitia essa boa nova eram os arautos. Então, eles iam a cavalo, normalmente, por longas distâncias, avisando que aconteceria, então, essa manifestação de bondade do imperador. Então, olha só, essa palavra grega era usada pelos arautos romanos para anunciar as boas novas da chegada da luz de Roma, olha só, da luz de Roma para as regiões que estavam bem afastadas da capital do império. Então, vamos lembrar, a palavra em si significa o quê? Boas novas. Quando nós usamos esse termo para a nossa fé, significa então as boas novas de Deus para conosco. Por isso então, o verdadeiro evangelho é a mensagem de Deus. Agora, por favor, abram em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 é um texto muito interessante, que eu gostaria de mostrar para os irmãos, para a gente perceber como Paulo, ele foi muito esperto, muito vivo, né? Sábio em comunicar essa verdade. Olha o que ele diz. 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? Para o evangelho de Deus. Então, eu não estou dando boas notícias do imperador. Eu trago boas notícias de Deus. Eu sou um apóstolo, isso é um enviado, tá? Para trazer boas notícias de quem? De Deus. E a partir daí, então, nós podemos entender claramente que o evangelho que nós costumamos falar é uma notícia que vem da parte de Deus, notícia com relação à salvação. A salvação. O homem pode voltar a ter comunhão com Deus através dessa boa nova, e a boa nova mostra que, pela fé, nós podemos ter a salvação em Jesus Cristo. Diante disso, então, a pergunta é: qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro evangelho? Diante dessas possibilidades, exatamente o que eu estou mostrando aqui é que eu acabei de ler. Paulo, então, demonstra claramente que ele é um apóstolo, um enviado para anunciar a vontade de Deus para com os homens. Por falar em apóstolo,
seria importante a gente definir direitinho essa palavra. Vocês têm ouvido por aí, a gente tem ouvido por aí, não é desconhecido, que nós temos vários apóstolos por aí, né? E muitas vezes pessoas que se autodenominam apóstolos. A palavra no original significa enviado. Então, quando alguém se dá o nome de apóstolo para si mesmo e não é enviado pela igreja para uma determinada missão, parece-me que está usando um termo completamente equivocado diante da palavra de Deus. Em João capítulo 20, versículos 30 e 31, nos mostra claramente uma palavra do Senhor Jesus. Ele falou: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. João 20, 21, 22 é o primeiro dia da semana. E o Senhor Jesus então aparece para eles ali naquele quarto fechado. Eles estão com medo ainda dos romanos e assim por diante. E aí Jesus aparece, não tem mais. E aí ele fala: olha, assim como o Pai me enviou, então apóstolo é enviado. Eu também envio. E a partir dali, aqueles 12, que na verdade já são 11, né? Porque Judas já tinha morrido, partem para o ministério apostólico. Isso é, proclamar, anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. O primeiro apóstolo, vamos dizer assim, foi quem? Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai. E aí, Jesus passa essa tarefa para quem? Para nós, para aqueles 12, ou para aqueles 11, depois Matias, depois Paulo, Barnabé, e aí então, para todos nós, somos enviados. Então, quando nós temos numa igreja, ou uma missão, ou uma congregação, que envia alguém para abrir o trabalho em outra região, essa pessoa está exercendo o dom de apostolado. O dom de apostolado, que na verdade é exercido por quem hoje? Pelos missionários. Você, quando tem alguém que vai trabalhar fora do país, ou vai trabalhar em outro estado, a gente não encara essa pessoa como um missionário. Isso é, como alguém que tem uma missão para cumprir. Qual que é? Proclamar o evangelho naquela cultura, naquela cidade, naquele país. Então, o dom de apostolado, ele continua existindo, mas aqueles apóstolos, aqueles foram aqueles que viram o Senhor. Lembra que quando foi escolhido Matias, qual era um dos pré-requisitos? Alguém que esteve conosco desde o começo, alguém que viu Jesus. E por que Paulo se encaixa nisso? Porque Paulo também viu Jesus, depois de morto, depois de ressurreto, mas Paulo teve a visão do nosso Senhor Jesus, por isso também ele é apóstolo. Muito bem, tudo isso para a gente entender um pouquinho do que nós estamos falando. Nós temos uma boa notícia, uma boa nova, está descrita muito claramente, registrada nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo Paulo fala agora, nesse texto de Gálatas, tem um outro evangelho por aí. Vamos tentar entender direitinho o que está acontecendo aqui. Olha só, essa frase aí que tem o número 1 na frente, é importante também. Esse evangelho foi anunciado pelos profetas e registrado nas escrituras hebraicas. Então, é uma mensagem que vem de muito tempo atrás. A boa nova é de que Deus queria ter novamente contato com o seu povo, com o ser humano. Então, essa palavra não é uma palavra apenas do Novo Testamento para cá. É uma palavra, é uma promessa, é uma dádiva de Deus para nós desde muito tempo antes. Vamos para o próximo slide. Diante dessas possibilidades, o apóstolo Paulo, então, se declara bem corretamente, muito definitivamente, muito objetivamente. Ele afirma, olha só, é uma boa notícia a respeito de Deus, a respeito do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, isso é Jesus Cristo nosso Senhor. Qual é o conteúdo do Evangelho? O que nós pregamos? Pregamos exatamente isso. Jesus Cristo é um homem encarnado, é Deus encarnado. Jesus Cristo é o próprio Deus vindo como ser humano para nos trazer a salvação. Como que ele fez isso? Morrendo na cruz.
e mediante o Espírito de Santidade, ele foi ressuscitado. Então, a morte não reteve Jesus no túmulo, porque ele não tinha pecado, ele ressuscitou. Não tinha nada para pegar, para segurá-lo no túmulo. Ele ressuscitou. E a partir daí, então, ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É o restante do texto de Romanos capítulo 1, versículos agora 3 e 4. Vamos um pouquinho mais adiante. Diante dessas possibilidades, então, Paulo mostra que, naquele tempo já, a carta foi escrita mais ou menos em 48. Então, 20 anos depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai para o céu no ano 28, no ano 48, Paulo escreve essa carta aos Gálatas. E ele fala o seguinte: olha, eu estou preocupado com vocês, porque vocês, na verdade, estão ouvindo uma outra história. E ele apressa-se em declarar muito claramente que é uma boa notícia, o Evangelho de Deus, o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não é de origem humana, sua origem é divina e por isso deve ser aceito e deve ser crido. Não é uma palavra, não é uma história, não é alguma coisa que nós inventamos, não. É algo que Deus elaborou lá na eternidade. Nós temos que lembrar que temos um Deus maravilhoso, trino. Apesar de ser um só, ele é trino. E você pode tentar imaginar o seguinte: lá na eternidade, os três conversando. É uma imaginação. E você sabe que Deus é amor. Se Deus é amor, imagina o Pai conversando com o Filho e o Filho com o Espírito. Enfim, estão batendo papo, porque não existia mais ninguém. É eternidade, não tem nada. E aí o Pai pergunta: e aí, pessoal? Como é que é? Está tudo bem entre vocês? Nós temos um bom relacionamento? Alguém tem bronca de alguém aqui? Está tudo em ordem? Como é que está? Aí o filho: não, pai, está tudo bem, o Espírito Santo é meu chapa, o Senhor também é muito legal como pai, nós estamos nos amando muito mesmo. Aí Deus fala o seguinte, o Pai fala o seguinte: imaginação, não tem nada na Bíblia isso aqui, hein? Isso é só cabeça. Aí Deus fala o seguinte: bom, já que nós somos Deus de amor, Deus é amor, o que a gente pode fazer para que alguém, não sei, experimente esse amor? Porque nós três já estamos experimentando esse amor entre nós, mas precisamos mostrar esse amor para mais alguém. Mas, Pai, como mais alguém se só nós resistimos? Que tal criarmos alguém para receber esse amor? Olha, acho que é uma boa ideia, hein? Eu gostei dessa ideia. Imagina o papo lá entre os três. E aí, como ele é um Deus onisciente, o que ele faz? O que ele sabe? Ele sabe que esse ser que ele vai criar, ele vai pecar, vai se afastar de Deus. Então, o que eu só queria mostrar para os irmãos é o seguinte: quando nós fomos planejados, quando a criação foi planejada, ao mesmo tempo foi planejado também o quê? Hein? Pode falar. A redenção. Então nós tivemos um plano de criação e um plano de redenção. Na verdade, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados ainda lá na eternidade. No ano 2000 aí atrás, por aí, ele veio e concretizou o plano. Mas essa morte já estava escrita na eternidade pelo próprio Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, temos que anunciar que é uma palavra de origem divina, é uma ação divina para conosco, porque Deus quer nos resgatar, Deus quer nos atrair novamente para Ele. E a partir daí, então, podemos saber que esse Evangelho deve ser aceito e deve ser crido. Nós temos que crer nessa boa nova da salvação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Há um Evangelho que vem sendo o quê? Vem sendo pregado, ensinado e propagado em todo o mundo, mas não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho. E Paulo chama ele de outro Evangelho,
Que outro evangelho é esse? Isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje à noite. E aí, pela graça de Deus, no domingo a gente tem mais algum encontro aqui. Então vamos um pouquinho mais adiante, podemos qualificar alguns ensinos desse outro evangelho, e aí a gente vai vendo exatamente o que tem se falado. Pessoal, e isso é em todo o mundo, infelizmente. Não é só no Brasil, mas no Brasil, esse jeitinho nosso, né, jeitinho brasileiro, se faz uma coisa mais interessante para atrair o pessoal. Para atrair o pessoal. Eu espero em Deus que a gente perceba exatamente o que está acontecendo e a gente seja maduro para não cair na conversa que, infelizmente, é uma conversa diabólica. Para a gente ser sincero, é uma conversa diabólica, porque está desviando muita gente do verdadeiro evangelho. Vamos ler isso daqui. Podemos qualificar alguns dos ensinos desse outro evangelho como totalmente desvirtuados, divorciados da doutrina bíblica, da sã doutrina, da boa doutrina. Então veja só, primeiro, o evangelho antropocêntrico. O que significa isso? O homem no centro e o Senhor no papel de servo. Isso é, se prega uma mensagem em que Deus tem que obedecer você. Quem é servo é Ele, e não mais você. Quando a Bíblia diz que nós somos, embora sejamos amigos, irmãos, mas nós somos servos. Quem é o Senhor? É Ele, é Ele. Mas quando nós enfatizamos tanto que o importante é o ser humano, nós destacamos o seguinte: em primeiro lugar o homem, em segundo lugar Deus, e Ele tem que fazer a nossa vontade. Interessante, quando a gente olha para aquela experiência de Jesus lá no Getsêmani, quando Jesus então chega para Deus e fala: olha, se possível passa de mim esse cálice, e o que ele faz? Ele lá é Deus homem, ele nunca deixou de ser Deus homem, mas ele tem ainda suas prerrogativas de Deus. Ele poderia falar: Senhor, olha, realmente não dá certo, eu não vou aguentar isso aqui, é muita coisa, eu não vou para a cruz. Mas o que ele fala? Seja feita a tua vontade. Se o próprio Deus encarnado, Jesus, entendeu que a vontade do Pai é que devia ser feita, por que eu e você queremos dar ordens para Deus? Esse é o evangelho completamente errado, um evangelho antropocêntrico, isso é, coloca o homem no centro, quando na verdade, em primeiro lugar, devemos buscar a Deus e a sua justiça. Mas temos também o evangelho da prosperidade, vocês conhecem bastante isso daí. O homem sendo servido e nunca servindo. Eu quero, e você sabe que as igrejas, ou pelo menos os locais de culto, que eu não sei se a gente poderia chamar isso de igreja, estão inchando. Por quê? Porque, na verdade, queridos irmãos, esse evangelho, ele apela para o quê? Para a ganância do ser humano. O ser humano é ganancioso por natureza. A gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus tem dado para nós. A gente sempre quer mais. A gente sempre tem ciúme de um outro. A gente sempre quer alguma coisa a mais. E, portanto, o que a gente vê é que se eu consigo apelar, se eu consigo prender, atrair pessoas, eu consigo que elas me ouçam. E a minha palavra para que elas me ouçam é o seguinte: olha, vem para cá, porque aqui a tua vida vai ficar legal. E você sabe que não é verdade. Quem segue a Cristo honestamente, ele tem uma vida de tribulações, de bênção sim, sem dúvida nenhuma, mas de tribulações, porque nós estamos andando, queridos irmãos, espero que você esteja andando contra a maré. O mundo vem falando coisas interessantes e vem atraindo muita gente, e nós vamos entrando exatamente contrário a essa proposta do mundo. Lembra de uma palavra de Jesus e depois de Paulo também? O mundo jaz no maligno. Quem comanda o mundo hoje em dia é o príncipe das trevas.
e nós não podemos flertar, namorar com o mundo. Então, essa ideia de que você tem que ter prosperidade aqui na tua vida, nessa vida que é passageira, aonde que você está lançando a sua poupança? É no Bradesco? É no Banco do Brasil? É na Caixa Econômica? É na Crefisa? A propaganda dessa empresa é uma propaganda maldosa. Ela fala o seguinte: mesmo que você tenha o seu nome sujo, a gente te empresta dinheiro. Quer dizer, afunda mais ainda a pessoa. É impressionante. E isso está na televisão, quer dizer, foi aceito. Olha o mundo. E nós muitas vezes entramos assim, e se a gente não tiver essa percepção, nós estamos entrando num evangelho que não é o verdadeiro evangelho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória é do Senhor Jesus, a vitória é nossa. Mas não é uma vitória fácil não, porque Ele morreu na cruz. Mas temos ainda o evangelho do determinismo. Aí é pior, cada hora vai a coisa piorando. O homem mandando e determinando e nunca pedindo. Eu determino, eu exijo. E aí tem aquele papo de trocar moeda com Deus, né? Senhor, eu dei aqui, o Senhor tem que dar uma caprichada aí, porque eu estou dando, o Senhor, eu quero de volta. E lembra aquelas orações, eu não sei, eu espero que os irmãos não façam isso, mas o negócio de restituir-me, etc, etc. Gente, nós não merecemos absolutamente nada, tudo é dado por Deus. A minha vida, a minha família, os meus bens não são nada meus, eu sou apenas um mordomo. Mas parece que não, esse outro evangelho fala que não, tudo é seu, e não abre a mão não, e determine ainda, para que você tenha mais. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos, então, é que infelizmente, nós temos um outro evangelho sendo pregado e sendo divulgado aí pela mídia. O próximo slide vai nos mostrar o seguinte: podemos qualificar então alguns desses ensinos como totalmente separado da doutrina bíblica. E aí eu quero colocar mais dois exemplos. O evangelho do triunfalismo, o homem totalmente protegido, buscando a derrota dos seus inimigos. Quando na verdade, a palavra de Deus, o Senhor Jesus fala o seguinte: orai, como que é? Pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Dá para entender que tem alguma coisa errada, ou a Bíblia está errada, ou esse pessoal está errado. Me parece que esse pessoal está errado. Mas enfim, cada um aqui é responsável por julgar com critério o que você tem ouvido. E ainda tem o evangelho da semeadura, isso é, o homem dá e o Senhor é obrigado a lhe recompensar. Nós temos que ter muito cuidado com isso, queridos irmãos, porque, na verdade, nós temos um falso evangelho sendo pregado. Falso evangelho, próximo slide, vai nos mostrar exatamente isso. Também Satanás tem o seu evangelho. Aí que a coisa complica de fato. Ele é o grande enganador e com a sua mensagem tenta desviar da fé verdadeira o cristão imaturo. Por isso, uma das coisas que me alegrou o coração quando eu entrei aqui, só estava eu e o Anderson. Não tinha chegado ninguém. E eu vi essa frase aqui, palavra, é pena que não dá para ver tudo aqui. Mas a ideia de que os irmãos são uma igreja que gostam, amam estudar a palavra, pregar a palavra. E isso me confortou. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o cristão imaturo, ele é logo enganado por Satanás e pelas suas artimanhas. O evangelho de Satanás não é um sistema de princípios revolucionários, nem ainda um programa de anarquia, ele quer ver tudo bagunçado. Satanás é muito esperto, ele é muito vivo. Ele não promove a luta nem a guerra, mas ele, sabe o que ele faz? Ele objetiva a paz, a unidade. Ele não busca colocar a mãe contra a filha,
nem o pai contra o filho. Olha a estratégia dele, vamos para o próximo slide, Luiz, e aí a gente vai ver o que Satanás, na verdade, pretende. Ele busca nutrir o quê? O espírito de fraternidade, pelo meio do qual a raça humana deve ser considerada uma grande irmandade, isso é, não há diferença. E hoje nós estamos vivendo exatamente isso aqui no Brasil. Não podemos falar de mal de ninguém, porque na verdade todos nós somos irmãos. Não, coisa nenhuma, eu não sou irmão de muita gente aí, não. Eu sou irmão de gente séria que ama a Deus, que é filho de Deus. Eu não sou irmão de gente que não nasceu de novo. Lembra? 1 João 1,12. Aqueles que recebem o Senhor Jesus deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Então, alguns não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, mas não são filhos. Portanto, eu não sou irmão desse pessoal. E nem você. Nós somos irmãos, porque nós cremos, nós nascemos de novo. Então nós precisamos ter muita percepção, discernimento, para saber com quem nós nos associamos. Satanás não procura deprimir o homem natural, apenas erguê-lo. Nós não temos ouvido tantas vezes mensagem de o quê? Não é ajuda do alto. É autoajuda, eu ajudo a mim mesmo. Olha, você tem um potencial dentro de você, você tem Deus dentro de você. Tem nada. O coração do homem é corrupto. Ninguém pode controlar, só Deus conhece, nem eu conheço o meu coração, nem você conhece o seu coração, mas Deus conhece. Então, nós precisamos estar muito atentos para essas mensagens tão suaves, tão bonitas, né? Que na verdade são mensagens que vão levando a gente para longe do Evangelho. Não vem assim de cara falando, não, esse negócio de Bíblia está errado, não. É só, sabe, sorrateiramente, vai desviando, daqui a pouco, quando você percebe, você está bem longe da palavra de Deus. Satanás defende e advoga a educação, a cultura, e apela para o melhor que está no nosso interior, quando na verdade o nosso interior está cheio do quê? Daquilo que leva a gente para a perdição. Lembra que Jesus falou que o mal mesmo brota da onde? Não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. E o que sai de um coração sem Cristo é coisa ruim. É coisa ruim. Luiz, vamos lá. O evangelho de Satanás objetiva fazer, olha só, desse mundo um ambiente tranquilo, confortável. Por quê? Porque a coisa está tão bem, a gente se ama tanto e tal, porque a ausência de Cristo não vai ser percebida. Ele quer que a gente viva de uma maneira tão legal, tão harmoniosa, que a gente nem precisa de Cristo. A maquinação dele é sagaz, realmente é demoníaca, porque ele é o próprio, né? Mas o que ele quer? Ele quer que você não tenha necessidade de Deus, não quer que você tenha necessidade de salvação. Não, esse negócio de perdição, de salvação, isso é coisa de antigamente. Qual foi a tentação, queridos irmãos, que Satanás apresentou para Dona Eva e para o seu Adão? Olha, esse negócio de não comer o fruto porque vocês vão morrer, está errado. Na verdade é o seguinte, se vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Despertou o quê? O desejo, a cobiça no coração do ser humano. Eu quero mandar na minha vida, eu quero dirigir a minha vida para onde aponta o meu nariz. A partir daí, toda a raça humana só deseja o quê? Viver a sua própria vida independentemente de Deus. Então, esse falso evangelho se esforça para deixar o mundo, o homem, tão ocupado com essas coisas, com esse mundo, que não tem tempo nem disposição para pensar naquilo que na verdade vai acontecer e aquilo que é realidade. Queridos irmãos,
quando nós ouvimos então essas palavras, vem para cá, porque aqui você vai ter um bom emprego, a tua saúde vai ficar 100%, etc, etc, etc. Gente, tudo isso o que é? Tudo isso é passageiro, passageiro. Lembra de 1 João? Vamos abrir lá, por favor? 1 João capítulo 2. Nós precisamos concentrar bem a nossa vida naquilo que realmente vale a pena. 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim, até o 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, tudo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como todos os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade do meu Deus, permanece eternamente. O que você quer? Quer desfrutar o máximo dessa vida? À vontade, desfrute, ganhe essa vida, mas você vai perder a verdadeira vida. Agora, se você quer ganhar a verdadeira vida, você tem que estar disposto até a perder essa própria vida, essa vida presente. Gente, nós estamos numa encruzilhada e cada vez mais, nós estamos em 2018, cada vez mais essa palavra vai ter que chegar para nós e vai nos encostar na parede. Afinal de contas, você quer Jesus ou você quer esse mundo? Você ambiciona a vida eterna ou ambiciona essa vida? Uma passagem que todos nós lembramos muito bem. Aquele rapaz chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, cumpra a lei, tranquilo, fica numa boa. Não, me dá mais alguma coisa, porque até isso daí, cumprir a lei, eu tenho cumprido desde moleque que eu sou, que eu era. Jesus falou, então tá bom, você quer realmente vida eterna? Você quer me seguir? Você quer o reino de Deus? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí depois você vem. O que ele fez? Não fez. Por quê? Porque ele amou mais as coisas do presente do que a verdadeira vida, aquilo que ele estava procurando. Queridos irmãos, cuidado com os seus desejos. Não é errado você querer ter um carro, ter uma casa, querer ter bom salário, não é errado. O problema é que se a gente estiver lutando só por causa disso, nós estamos completamente errados. Podemos orar, sim, podemos orar pedindo essas coisas. E sabe o que a Bíblia fala? Que Deus nos dá conforme a nossa necessidade, não conforme o nosso desejo. E essas igrejas, esses falsos profetas, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, eles estimulam a gente a fazer o quê? Pedir os desejos, quando na verdade eles prometem satisfazer a nossa necessidade. É um outro evangelho que está sendo pregado, um outro evangelho que está sendo usado para enganar uma porção de gente. Qual é a minha tarefa? Você que anda corretamente no verdadeiro evangelho, avisar seus parentes, seus amigos, seus colegas de serviço, por favor, não caiam nesse engano. Nós temos um dever, gente, nós temos o dever porque nós temos a mensagem genuína. Mas muitas vezes nós nos calamos. Aqui é gostoso ser crente. Eu quero ver ser crente lá fora. Pregar o evangelho lá fora. Isso é nossa responsabilidade. Deus não vai mandar anjo nenhum pregar o evangelho. Ele mandou gente nascida de novo, eu e você, para pregar o evangelho. Vamos em frente, Luiz, por favor. Olha só uma estratégia do falso evangelho. O evangelho de Satanás propaga os princípios do autossacrifício e obediência restrita aos ritos religiosos. Isso é muito interessante. O que é importante para essa mensagem é que você cumpra os ritos. Quais são os ritos? Você fala, não, mas a gente não tem rito. Temos sim, não é problema.
Quais são os nossos ritos? Por exemplo, nós temos o rito do batismo, temos o rito da ceia, temos o rito do quê? Dos dízimos e de tantas outras coisas que nós colocamos como importantes e que quando uma pessoa cumpre essas etapas, ele se sente o quê? Seguro. Esse que é o grande problema. A nossa segurança não deve estar nessas coisas. Essas coisas não são erradas, são certas. Mas quando eu coloco a minha confiança nessas coisas, eu estou desprezando aquilo que o Senhor Jesus fez por mim. Eu preciso confiar no Senhor Jesus Cristo. O ladrão na cruz foi batizado, ele tomou ceia, deu dízimo. Então, que coisa. E foi para o paraíso? Tem alguma coisa errada. Não, está errada a nossa interpretação. Essas coisas são importantes? São, deve fazer? Sim. Mas, por favor, não coloque a sua salvação, não coloque a sua certeza de salvação. Eu fui batizado, eu tomo ceia. Não, é a sua intimidade com Jesus Cristo. É a sua vida de intimidade com Jesus Cristo. Isso sim te dá a certeza de salvação e confirmação de que você é um filho de Deus. Esse falso evangelho se fundamenta na cultura do medo, uma doutrina que vê a maldade sobrenatural em cada área da vida, incluindo então doenças, vida afetiva, questões financeiras, assuntos profissionais. A vida proposta é o poder versus o medo. Olha, vem para cá que você vai ter poder, a oração forte. Interessante que essa frase eu não vejo no Novo Testamento. Mas hoje, então, tem uma certa oração que tem mais poder, é a oração forte. Por quê? Porque eu quero me afastar de qualquer coisa que me crie problemas. Quando, na verdade, o Senhor Jesus disse que a gente vai ter problemas, sim. Eu queria mostrar para vocês, Luiz, pode passar o próximo slide? Isso, obrigado. Queria mostrar para vocês um texto que você conhece bem. Mateus 5, abre lá. São as bem-aventuranças. O que nós temos lá? Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado, quem mais? Os misericordiosos, os que choram, etc, etc, etc. Mas chega no final, ele fala o seguinte: bem-aventurado quem? Os perseguidos. É interessante, né? É bem-aventurança ser perseguido. Isso significa o quê? Que vida cristã, queridos irmãos, envolve sofrimento, envolve dificuldades. Se você é crente para sair dos problemas, sinto muito, alguém te enganou. Porque vida cristã implica em sofrimento. Eu vou falar uma palavra para vocês que vocês vão ficar muito chateados comigo. Acho que domingo de manhã não volto mais. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos nós conhecemos, né? Como é que é? Será que a gente pode falar todo mundo junto? Mais ou menos junto? Recebereis poder. Não só tem 2 pessoas que sabem. Todo mundo sabe esse versículo. Ou pelo menos devia saber. Então vai ter que começar a decorar agora. Todo mundo. Recebereis ao descer e ser-me-eis sereis minhas testemunhas. Sabe qual é a palavra no original? Alguém sabe? Martíria. Martíria, sereis meus mártires. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis meus mártires. Em Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, que tipo de evangelho você quer? O evangelho verdadeiro é o falso, que te dá falsas esperanças? Porque naquele dia vai chegar muita gente falando o seguinte: Senhor, espera aí, cadê o meu lugarzinho?
olha o que eu fiz. Eu profetizei, eu falei em línguas, eu discipulei, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz milagres e tal. Jesus vai falar, ah, é? Sinto muito, eu não te conheço. Eu nunca te conheci. Você estava sendo enganado, e você foi enganado, e você está se enganando. E ali não tem mais chance, ali é final. Então, queridos irmãos, qual é o evangelho que nós cremos? Evangelho sério, evangelho que levou Jesus Cristo para a cruz, evangelho que levou Tiago para ser degolado, evangelho que levou Estevão para ser apedrejado, Paulo foi apedrejado, mas morreu também degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É esse evangelho que eu creio. Então, se eu tiver que dar a minha vida por ele, eu dou, porque eu estou garantindo a minha vida eterna com o Senhor. Essa é uma decisão que você e eu temos que tomar, diante dos evangelhos que são colocados por aí. Por isso, então, o tema dessa noite é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é a salvação, boas novas de Deus para conosco, mas boas novas que implicam também em possível sofrimento. Não é que você vai sofrer, não é uma promessa, mas que você vai sofrer, você vai. Não tem jeito. Se a gente viver direitinho o evangelho, o mundo vai nos odiar. O mundo, o seu colega de serviço vai falar, cara chato. Não fala outra coisa assim, não. Bíblia, Bíblia, Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero é encher a cara. Sexta-feira hoje, né? É o dia do não sei o que lá, de beber à vontade. Happy hour, né? Exatamente. Mas vai você pregar o evangelho. Ih, esse cara é chato. Pode ser que você não seja apedrejado, mas que você é um incômodo na vida deles, é um incômodo mesmo. E graças a Deus, se você for incômodo na vida desse pessoal. Está mais ou menos falado isso daqui. Vamos para frente mais um, para a gente poder andar, senão a gente não sai daqui hoje à noite. O evangelho de Satanás é enganoso e ilusório. Esse evangelho é falso porque deixa de lado o fato gravíssimo de que, por natureza, o ser humano, o que é? Ele é pecador. Não tem jeito, não tem ninguém que seja santinho, não. Todos nós somos pecadores. E Paulo é claro em dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e são separados da graça, da glória de Deus. Deus, essa vida com Deus é uma vida nova. A vida sem Deus é uma vida morta em ofensas e pecados. E a única maneira da gente poder sair disso, a única esperança é nascer novamente através da nossa crença, da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos um pouco mais à frente. E agora eu quero falar um pouco sobre os pregadores desse falso evangelho. E aí a coisa vai afunilando. Veja só, falsos apóstolos, falsos pregadores, obreiros fraudulentos, é a palavra que Paulo usa. Ministros de Satanás, eles não são taberneiros e não são traficantes de mulheres e nem de drogas e armas, não. Porque esse pessoal a gente reconhece rapidamente, né? É o pessoal que está, infelizmente, aí lá no Rio de Janeiro, toda hora, ontem à noite, por exemplo, né? Teve luta entre duas facções, de uma favela e do outro morro, lutando lá, metralhador. Isso aí é fácil para a gente reconhecer. Aqui em São Paulo também, parece que foram 7 mortos aqui em Guarulhos. Uma coisa assim, a gente sabe quem é ruim mesmo. O pior, queridos irmãos, é que tem gente que se veste de gente boa, que são os ministros de Satanás. Olha só, esses falsos ministros se transformam em proclamadores da justiça, se transformam em anjos de luz. E em sua maioria, eles são ministros do evangelho, ordenados até. Milhares dos que ocupam nossos modernos púlpitos estão mais engajados em apresentar os fundamentos, não estão mais engajados em apresentar os fundamentos da fé cristã.
Eles estão com uma mensagem que não é uma mensagem de vinda do céu, é uma mensagem que coloca o homem em primeiro lugar. E são chamados o quê? Ministros do Evangelho. O que Paulo chama eles são anjos de luz, isso é demônios, pessoas que não têm uma verdadeira mensagem do Evangelho. E eu e você precisamos reconhecer, hoje é sexta-feira, não é isso? Amanhã cedo, eu espero que você ouça esse meu conselho. Não ligue a televisão no sábado de manhã, até sábado à tarde. Por quê? Você tem tanto programa evangélico, chamado evangélico, cada meia hora é um programa. E tem uns 2, 3 canais que passam assim direto. Acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. E se você, eu espero que você não faça isso, se você anotar o que vai ser dito lá, meu Deus, é completamente contrário à palavra de Deus. Além do que, muitos dos programas são para pedir dinheiro mesmo, na cara dura. Sustente esse ministério, deposita ali na conta e tal, etc e tal. Gente, nós temos um mundo de gente proclamando um falso evangelho e esse pessoal todo é um falso ministro de Deus. São ministros daquele outro evangelho, são anjos de luz, mas são mensageiros de Satanás, obreiros fraudulentos, uma palavra dura, mas é a palavra certa. Os falsos apóstolos, os obreiros enganadores, que seguem a Satanás, têm se desviado da verdade e têm dado ouvidos às fábulas. Então, o que você ouve nessas mensagens é uma série de experiências. Bíblia, que é Bíblia mesmo, deixa para lá. Leia um versículo, lê 2 e deixa o resto, né? Ah, mas o que vale é a experiência. Não, o que vale é a palavra. O que nos alimenta não são as experiências. O que nos alimenta é a palavra de Deus. É esse o grande desafio para nós. Sermos alimentados com a palavra de Deus. O verdadeiro pão que desceu do céu é o Senhor Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra encarnada. Ao invés de demonstrar o horror do pecado, nas suas eternas consequências, tais pregadores minimizam o mal, declarando que o pecado meramente é ignorância ou ausência do bem, que o pecado não é aquela coisa tão grave que a gente fala. Não é politicamente correto pregar contra o pecado. Por quê? Porque ofende. Hoje nós estamos nessa história, né, de fazer tudo politicamente correto. Então, se eu vou evangelizar alguém e falar que você está indo para o inferno, não posso mais falar isso. Por quê? Porque a pessoa pode ficar ofendida, não é politicamente correto. Não, a Bíblia fala que ele vai para o inferno. Você pode falar isso com amor, mas você tem que falar isso. Não dá para a gente, sabe, dourar a pílula. Não, a pílula vai ter efeito se ela for tomada pura, para poder realmente arrumar alguma doença nossa. Não adianta colocar um creminho ali em cima, não. É remédio duro. Mas, infelizmente, hoje, então, tudo tem que ser bem maleável. Por exemplo, queridos irmãos, nós temos muita gente adulta aqui, tem um ou outro só adolescente, mas ele é bom que saiba isso aí. Nós temos essa ideologia do gênero. Que coisa mais vergonhosa, que coisa mais horrível, que coisa mais antibíblica. Mas nós não podemos nos levantar contra porque politicamente é errado. Não, nós temos uma fé, nós temos uma palavra para respeitar. E o que Deus fez foi criar homem e mulher, macho e fêmea. E esse negócio, então, pais queridos que têm os seus filhos pequenos aí, crie o seu filho como filho e sua filha como filha. Não tem que deixar ele um dia escolher. Que história é essa? Porque é isso que está sendo ensinado nas escolas, inclusive.
E aí nós temos várias igrejas, né, entre aspas, modernas, que falam, não podemos deixar a criança prisioneira. Não, vamos deixar ela livre. Que livre o quê? Que livre o quê? Cada um foi criado de uma maneira que Deus criou. Temos casos diferentes, difíceis, sim, vão ser tratados. Mas a maioria está muito claro, homem é homem, mulher é mulher. Se você pegar o texto de Romanos 1, se alguém está anotando aí, 1:18 a 32, você vai ver o que acontece lá. Deus entregou os próprios homens à sua devassidão moral, para cometer exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Homem com homem, mulher com mulher. Está errado. Como é que poderia haver procriação se não houvesse união dos dois sexos? Dá para entender o que o mundo está fazendo com a nossa mente? E o pior é que a gente vai ouvindo, aceitando, e a gente não se percebe que nós estamos entrando no mundo. Queridos irmãos, eu tenho que falar isso. Não gosto de falar, mas eu vou falar. A Rede Globo é uma mensageira de Satanás. E eles são tão sagazes e iludem tanto nós, cristãos, com aquele papo de festival de promessa. Não tem um negócio assim? Que acho que é no final do ano, não sei o quê, que vai uma porção de cantores gospel lá, e então, não, nós estamos apoiando também os evangélicos. Aqui, dê uma olhada nas novelas. Dê uma olhada, outro dia eu estava em casa de tarde, dê uma olhada naquele programa que é de tarde, negócio de adolescente lá, não sei como é que chama. Nossa, interessante, hein? Aqui, eu sempre, eu falo isso só para saber a reação. Tem muita gente que está ali, né? Gente, ali mesmo, no programa de adolescente, o que está sendo pregado? Exatamente isso. Nas novelas, não tem mais uma família estruturada como a Bíblia estrutura. Dá para você entender isso? Esse é o outro evangelho, o evangelho do engano. E nós precisamos ter certeza do nosso evangelho para combater esse falso evangelho. Luiz, por favor, mais um. Deixa eu ver. Tarará. Exatamente. Eu que estou atrasado aqui. Ao invés de alertar seus ouvintes para escaparem da ira futura, esses pregadores do evangelho falso fazem Deus um mentiroso. Quando declaram o quê? Que Ele é por demais amoroso. Ele não vai mandar ninguém para o inferno, não. Que isso? Isso é papo furado. Como é que Deus poderia ter criado uma criatura e mandar essa pessoa para o inferno? Olha a lógica. Ele é tão amoroso. Mas o nosso Deus amoroso é justo, é santo, é puro. Ele requer isso de você e de mim. Ao invés de declarar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, eles meramente apresentam Cristo como um grande exemplo, um grande profeta, um filósofo que nos dá exemplo para seguir. Não é isso só. Jesus é tudo isso, mas o Senhor Jesus é Senhor. É Deus que morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado. E eu preciso reconhecer isso e preciso ter esse Jesus dessa maneira na minha vida. Desses falsos pregadores, mais um agora, Luiz. Paulo já nos tinha alertado dizendo o seguinte: porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, eles não sujeitaram-se àquilo que Deus tem dado como o caminho justo para seguir. Quando o homem procura a sua própria justiça, ele abandona completamente os caminhos de Deus. E agora estamos chegando quase que na parte final do nosso estudo de hoje. Só estou querendo levantar os problemas, para você perceber aonde nós estamos.
qual é o nosso posicionamento, o que a gente tem que fazer. Pregadores da motivação. Então, características de alguns desses falsos pregadores. Olha só, eles deixam a igreja empolvorosa, são agitadores de alma, mas não tocam no espírito, tocam nas emoções, mas não na vida espiritual. Especialistas em manipular emoções, conseguem extrair fortes aplausos e a atenção da sociedade. No dia seguinte, está na boca do povo. Ontem ouvi um grande pregador. Mas a pergunta é, será que a palavra de Deus pregada vai deixar frutos? Porque Jesus falou o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça. Não é só, eu aceito Jesus. Não, eu aceito Jesus, eu quero viver com Jesus. E agora eu estou disposto a andar com Jesus. Eu quero frequentar a igreja, eu quero ler a Bíblia, eu quero participar das coisas da igreja. Não é só aquela decisão emocional. E muitas vezes a gente se engana, olha que bênção, culto hoje, quanta gente levantou a mão e quanta gente ficou. Mexer com as emoções é uma coisa, deixar a palavra de Deus mexer com o nosso íntimo é outra coisa, com a nossa vida interior é outra coisa. Próximo slide, por favor. Pregadores de promessas financeiras. Nós já praticamente falamos sobre isso daí. Quando as suas mensagens terminam frequentemente com um apelo emocional, exigem entrega de ofertas, contribuições e bens, baseados na emoção e não na direção de Deus. Existem pregadores que não hesitam em saquear o rebanho de Deus. Pedro já tinha falado que vai ter tempo, e nós já estamos vivendo esse tempo, em que nós vamos ser o quê? Nós cristãos vamos ser o quê? Mercadoria para esse pessoal. E eu vou contar uma experiência para os irmãos, que é uma experiência chata, de uma igreja conhecida, ou pelo menos de um movimento conhecido, não sei se é igreja. Eu conheço um contador, firma de contabilidade, que fazia contabilidade para essa igreja. Eu não vou falar mais detalhes, porque senão vocês vão descobrir qual que é, e ficaria meio chato. Mas não é da Assembleia, então fiquei contente com isso também. Mas então, um dia, reuniram-se os dirigentes dessa igreja com o contador, que era uma época de fazer balanço, e prestar contas e tal, fazer a declaração de imposto de renda. E foi muito interessante. Esse homem me disse para mim, pastor Tamir, eu fiquei abismado, porque a conversa era a seguinte: eram vários irmãos e que cada um tinha um pedaço da cidade. E aí, então, esses irmãos estavam negociando. Olha, aquela congregação está dando bastante lucro. Mas eu tenho uma aqui que não dá, então vamos trocar. Eu começo a dirigir aquela e você dirige a minha para ver o que acontece. Vamos trocar aqueles pastores? É assim, é negociado mesmo. Aquilo que Pedro falou há 2000 anos atrás está acontecendo no nosso país, e eu sei que acontece em outros países, assim, sem vergonha, é negociar o rebanho de Deus. Então, porque uma igreja tem mais entrada do que a outra, eu quero ficar com aquela e vou te dar uma mais fraquinha, para ver o que você pode fazer, quem sabe a tua maneira de pregar pode ajudar. Eles não estão interessados na vida das pessoas, são interessados na grana. O resultado não são, 20 se batizaram, 30 tomaram decisão, 50 estão estudando a Bíblia. Não, isso aí não é nada. Eu quero saber do movimento financeiro. Esse homem, meu amigo, ele saiu, falou, depois daquela, eu desisti, não faço mais contabilidade para eles. Quando ele viu isso assim, tão na cara dura, ele falou, espera aí, eu não posso colocar
a minha reputação em cima de uma coisa. Eu não vou assinar uma coisa dessa daí. Gente, é isso que nós estamos vendo. É esse tipo de ministros que nós estamos vendo e estão pregando aí na televisão toda hora. Mais um, Luiz, número 3. Pregadores da mensagem do ego. São aqueles que falam o que a igreja quer ouvir e não o que ela precisa ouvir. 2 Timóteo 2, 3 e 4 é um texto muito legal, muito legal. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá. Nós estamos chegando no final, mas esse daqui vale a pena a gente ler, porque ele nos dá uma advertência muito grande mesmo. Olha o que fala, capítulo 4, versículos 3 e 4 de 2 Timóteo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido o quê? A verdade, entregando-se às fábulas, às experiências. Bíblia? Ah, que Bíblia? Deixa para lá. Lê um versículo bíblico aí, que está tudo bem. Que eu quero ver a experiência, o que Deus fez, o que aconteceu. E muitas vezes você sabe que são experiências mentirosas. Milagres que não aconteceram. Milagres que só são contados para atrair mais pessoas. E o que é mais interessante, queridos irmãos, só para que vocês tenham noção do que está acontecendo, eu vim semana passada de Nova Petrópolis, lá no Rio Grande do Sul. E lá em Porto Alegre, aconteceram já uns 3 ou 4 casos de gente que deu, inclusive, o carro para essas igrejas, esperando que a bênção viesse. E, logicamente, essa bênção não veio. Sabe o que está acontecendo? Vários desses que entregaram joias, bens, carros, assim por diante, estão o quê? Processando as igrejas, porque foram iludidos. Foram iludidos. A falsa propaganda. E o juizado, os juízes, têm dado ganho de causa para quem está processando. Queridos irmãos, esse é o evangelho que está sendo pregado por aí. Ou nós nos certificamos da palavra de Deus, que nos dá o verdadeiro evangelho, ou então nós vamos nos dar muito mal, infelizmente. A penúltimo slide é o número 26, certo? Luiz, pregadores de testemunho, isso mesmo. A mensagem deles é baseada na sua própria vida. Então, 90% do tempo, contam histórias vividas lá no tempo atrás. Mas não estão falando sobre o que Deus está fazendo na vida deles agora. Ah, porque lá atrás, porque não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Mas não falam como é que Deus está fazendo alguma coisa, porque Deus não está fazendo nada na vida deles. Então, cuidado com esses grandes testemunhos. E tem gente que já testemunhou, que já morreu, que já foi para o inferno, e que já voltou, etc, etc, etc. Olha, gente, tem que ter muito cuidado para a gente não entrar nessas daí. E contam de uma tal maneira, né? E eu já ouvi um pregador desse, chamado João Carlos. O cara esteve lá no fogo do inferno. Aí depois esteve no céu. E aí agora vem e conta tudo. Último slide para hoje à noite, para a gente poder ir em paz, em paz, mas advertidos para a nossa casa. Pregadores de novas revelações. Aqui nós temos um problema sério, queridos irmãos, muito sério. Deus me falou, Deus me revelou, eu tive um sonho. Gente, me permitam, revelação está aqui, ó. Confira com a palavra de Deus. 66 livros, escritos, solidificados, inspirados pelo nosso Senhor. Só isso, só isso. Então, cuidado com esses profetas aí. Não é que eu não creio em profecia, eu creio. Eu creio em todos os dons, creio mesmo, e tenho experimentado isso. Mas qualquer dom, qualquer testemunho, qualquer experiência, tem que ser checado com a palavra de Deus. Senão nós estamos enganando as pessoas, estamos nos enganando,
Estamos desrespeitando uma obra que vem há pelo menos 3.000 anos. Deus foi levantando um tal de Moisés, um tal de Josué, um tal de Davi, um Jeremias, um Malaquias, Moisés, um Mateus, Paulo. Ele levantou gente para escrever isso. Isso é a palavra dele para nós. Então, queridos irmãos, se nós não valorizarmos essa palavra e não checarmos as nossas experiências com essa palavra, nós estamos falando, Senhor, não adianta nada isso daqui. O que adianta é a minha experiência, o que adianta é aquilo que eu estou sentindo. Mas não é assim. Quero terminar pedindo que Deus nos dê a graça e a misericórdia dEle, para que a gente tenha uma vida de discernimento, para a gente não ser enganado. Se você vier domingo de manhã, se eu não for limado aqui pelos chefes, você vai ouvir uma mensagem muito mais agradável, porque eu vou falar sobre o que é o verdadeiro evangelho. Então a gente vai poder perceber que Jesus nos deu dicas maravilhosas para termos uma vida eterna com toda a segurança, mas para termos uma vida gostosa aqui também. Há um texto da palavra de Deus que a gente vai trabalhar bastante e nós vamos nos alegrar com a possibilidade de vermos que é possível sim viver o verdadeiro evangelho. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe vocês e vamos... Irmãos, a gente está dentro do horário, estamos dentro do horário, então vou abrir aqui para perguntas, alguns minutos. E aqui pode perguntar qualquer coisa, entendeu? Tranquilo, pode apertar. Tá bom? O Luiz está com o microfone, tá? O Luiz está com o microfone aí. Irmão que quer fazer uma pergunta, sem problema nenhum. Irmãos, às vezes a dúvida que você tem é que um outro irmão também tem, e às vezes não tem vergonha de perguntar, falar alguma coisa. Então não importa qual é a pergunta, dentro do que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então, quem é o primeiro aí? Pode levantar a mão e fazer a pergunta. O Luiz vai chegar com o microfone. Eu vou fazer uma então. Eu posso? Pode. Então tá bom. Eu vi o senhor aí, dentro dessa exposição do falso, o senhor expôs algumas coisas que de longe a gente já vê, a gente já sabe de onde vem e quem faz, né? Com essa situação de expor nomes, igrejas, personagens, né? A gente fica naquela, a gente fala do que está sendo feito, ou pelo zelo, né, da igreja do Senhor, a gente pode ir direto e falar, fulano está falando isso é mentira, tal igreja está pregando isso é mentira. Existe alguma cautela nesse sentido? Ou, olha, eu tenho que ter ética, ou eu penso que o zelo, ela sobrepõe essa situação de ética e a gente tem que expor mesmo? Uma boa pergunta. Eu creio que quando nós estamos pregando em público, a gente, por uma questão de ética, a gente não deve falar os nomes. Mas quando me perguntam pessoalmente, eu não tenho problema não de falar, eu aponto mesmo, porque senão eu estou encobrindo a verdade para o meu irmão. Eu acho que a gente tem que ser claro em dizer algumas coisas, né? Então, essas mega igrejas aí, neopentecostais, elas estão realmente desviando muita gente do verdadeiro evangelho. E agora eu quero que vocês entendam o que eu vou dizer. Não é que eu creio que todo mundo que esteja lá é perdido, de jeito nenhum. Tem muita gente salva, tem muita gente sincera, mas muitas vezes os líderes são falsos, estão querendo explorar o povo. E nesse sentido, então, eu e você que temos gente do nosso lado e que muitas vezes estão sendo enganados, nós temos um dever de adverti-los. Irmão lá. Você também. Professor,
eu ia fazer essa pergunta, porque eu vi um pastor... Se você ia fazer, não precisa fazer mais. Não, porque eu ia falar sobre isso, porque eu vi um pastor falando que essas igrejas são um hospital, um socorro para algumas pessoas que vão para lá, que acho que não ia numa igreja mais séria, mas acabou indo para lá, e lá elas podem ter um encontro, assim, depois ela vê que não tem a comida. Você já acabou respondendo, então... Exatamente. Gente, é muito sério isso daí, né? Olha só, vamos falar um pouquinho do nosso povo brasileiro? Acabou de ter uma notícia aí sobre os planos de saúde. Mesmo quem tem plano de saúde, está tendo uma grande dificuldade por causa dos aumentos e tal, e estão indo para a fila do SUS. O SUS, quem depende do SUS, sabe de o que eu quero dizer. É uma coisa louca. Então, veja só, se no governo eu não posso me amparar, porque eles não me dão recursos para tratar de saúde, segurança e tudo mais, agora vem alguém e me conta uma história. Olha, vem para cá, que aqui você vai ser curado. Vem para cá, porque aqui você vai melhorar o seu emprego. Sinceramente, o pessoal vai mesmo. Vai mesmo. E, infelizmente, depois, como você falou, depois de algum tempo, por exemplo, nesse final de semana, lá no Sul, eu encontrei algumas pessoas, ficaram por pelo menos 10 anos no miolo do negócio. E eles falaram, pastor Itamir, eu não aguentei mais. Não aguentei mais. Eu tive que sair. Porque é uma coisa tão comercial que eu saí. Então, o que nós vamos ter, e espero que os irmãos aqui estejam bem preparados, nós vamos ter cada vez mais gente vindo daquelas igrejas que foram enganadas, vão vir para uma igreja mais séria que estuda a palavra. E a gente vai ter que ter muito, nós pastores aí, muito cuidado para tratar. O pessoal vem, sabe bagaço de laranja? Vem totalmente chupado já. E aí nós temos que recompor essas vidas com amor, com carinho e tal, mostrando a palavra de Deus. Pergunta. A paz, irmão. Meu nome é Luiz. Eu gostaria de saber o seguinte, pastor. O senhor está falando sobre o falso evangélico. Como o senhor está falando que não pode falar nome da denominação, não pode falar nada. Como nós, o cristão, podemos combater isso aí? A melhor maneira de combater o falso evangelho é pregando o verdadeiro evangelho. A melhor coisa. Então, se você ouve umas notícias aí, você vê conversando com alguém, porque na minha igreja se promete isso, não sei o quê, você fala, então vamos olhar para a Bíblia. A carta de Paulo aos Colossenses é um dos livros mais bonitos da Bíblia, porque ele mostra, quando a igreja está sendo atacada, ele mostra quem é Jesus. Ele não precisou ficar falando mal dos outros. Ele falou bem de Jesus, mostrou quem é Jesus. E quando isso aconteceu, acabou. Eu acho que a melhor maneira é a gente viver e pregar o verdadeiro evangelho. Tem mais alguém? Sim. Pastor, nessas igrejas, vemos muito a questão de eu determino, que o senhor mencionou. E também tem muita questão de maldição hereditária. Quais as consequências disso para a igreja hoje? Não tem isso. Ou você crê que o sangue de Jesus na cruz perdoou os nossos pecados, limpou o nosso passado, ou então, sabe, o sacrifício foi, desculpe a palavra, foi meia boca. Perdoou, mas eu preciso ainda fazer o quê? Que é isso? Ou Jesus perdoou e nós nascemos de novo, aquela vida velha, o que passou, como é que é aquele versículo da 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas, acabou, não tem nada de maldição hereditária. Para mim não tem, porque o sangue de Jesus me limpa completamente do meu passado, do passado da minha, qualquer influência que eu pudesse ter, acabou, com o Senhor Jesus na minha vida, acabou. Sim. Boa noite. Pastor, a gente entende, como o Wagner mencionou, muitas pessoas vão a denominadas igrejas por questão de ser no hospital, de ter desespero, seja qual for a sua situação.
E a gente também sabe que ela encontra lá promessas falsas e jeitos falsos de chegar àquilo que eles almejam. E muitas das vezes é falso biblicamente, não faz sentido nenhum, não vai trazer retorno, Deus não está barganhando com você, mas ele acredita de verdade naquilo. E talvez de uma forma errada de se fazer, mas crendo, mesmo assim é possível que ele alcance, porque a fé supera mesmo o erro, ou, sei lá, é relativo, não sei. Eu creio que não supera. A fé verdadeira é verdadeira. A pessoa está verdadeiramente enganada. Mas não tem como você crer numa coisa que é mentira. Você não tem base bíblica. E aí a pessoa até quer crer, mas se não tem base, porque essas falsas promessas, elas são bonitas até. E algumas pessoas... Agora, você tem que lembrar também, eu queria colocar isso, embora seja um assunto muito delicado, mas eu queria lembrar também o seguinte, nós temos o quê? O papel de Satanás aí, né? Você acredita que lá em Aparecida do Norte acontecem milagres? Eu creio. Você acredita que lá no Padim Cícero, lá não sei onde que acontecem milagres? Eu creio. Lá no sul, na Nossa Senhora não, na Senhora do Caravaggio, eu creio. Sabe por quê? Porque o diabo quer enganar, o diabo é enganador, o diabo quer cegar o entendimento. Então, que vai haver um ou outro milagre, acontece milagres aí, essas operações malucas no espiritismo, acontece, mas é obra de quem? São 9h20. Pastor Itamir, paz do Senhor, sou eu aqui, Sérgio. Outra vez? Não, você não. Essa é a primeira vez. Então, tá. Pastor, nós enfatizamos, quando pregamos a palavra, nós enfatizamos muito a atitude dos falsos ministros do Evangelho, dos anjos de luz, né? Aspas, para anjos de luz. Mas, às vezes, a gente esquece de mencionar que o coração do povo, não de todos, claro, como já foi dito, o coração de muitos está voltado para essas coisas. E mesmo que o verdadeiro evangelho fosse apresentado a eles, eles rejeitariam, porque ajuntarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou cobiças. Queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre o estado da humanidade, né? Já que eu rejeito a verdade e elejo um falso Deus materialista, um Deus baseado em coisas materiais, um mamon, né? O Deus ali é mamon, não é o Senhor Jesus Cristo. Queria que o senhor discorresse sobre essa situação, um pouquinho sobre essa situação. É uma situação muito delicada, e é uma passagem que é muito dura, e eu espero que os irmãos entendam. 2 Tessalonicenses, e com essa termino mesmo, hein? É uma palavra muito dura, muito dura. 2 Tessalonicenses, eu creio que é 2 ou 1:7. Vamos abrir lá. Eu vou lembrar do texto e vou ler para os irmãos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, já temos que estar preparados, porque vai aparecer um homem, um iníquo, mas já tem aparecido vários iníquos por aí, no poder de Satanás. Com todo o poder, olha lá, sinais e prodígios da mentira. Então, nós já estamos vivendo esse tempo, queridos irmãos. Mas, olha, espera aí, calma aí. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Rejeitaram a verdade. Mas agora que vem o versículo que você vai ficar, no teu caso, não é de cabelo em pé, porque já foi embora, né? Mas, enfim, arrepiado. Versículo 11. É por esse motivo, pois, olha só,
que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Gente, isso é muito sério. Sabe o que a Bíblia está falando? É que porque o homem é tão ruim, e prefere sempre a mentira e o pecado, Deus vai permitir realmente que nos últimos tempos, e já estamos vivendo, que cada vez mais gente mentirosa vai conseguindo enganar mais pessoas que não querem viver uma vida correta diante de Deus. Então Deus fala: vocês não querem? Se virem. Isso é palavra nossa, né? Mas com muita dor no coração, porque eles estão desprezando o sacrifício cruento, duro do Senhor Jesus Cristo. Então, já que não querem a verdade, já que não rejeitam a verdade, Deus falou: então tá bom, então vocês se viram. O texto que eu falei para vocês lerem em casa, que é Romanos 1, 18 a 32, se você puder rapidamente olhar, no versículo 26, 28 e 30, há uma palavra muito séria, muito séria. Romanos 1, com isso eu paro de falar, porque senão... Dá uma olhada no versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para fazerem o quê? Aí a gente vê uma porção de sujeira, para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 26. Por causa disso Deus entregou o quê? A paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o modo natural. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que está dizendo aqui? Versículo 24. Deus entregou. Versículo 26. Os entregou Deus. Versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. O que quer dizer isso? Que quando o homem não quer andar nos caminhos de Deus, com toda a possibilidade de ouvir a mensagem, gente, nós temos a Bíblia, nós temos várias versões da Bíblia em nossa casa. O Brasil não é um país não evangelizado, ele conhece a palavra de Deus, mas o que acontece? Não querem, Deus faz o quê? Os entrega. Então, o que nós vamos ver cada vez mais, infelizmente, é gente que está indo para essas igrejas que não pregam a verdade, porque eles também são culpados. Sabe por quê, gente? Temos que abrir o jogo. Não são só os líderes culpados. O povo é culpado. Por que o Brasil é um país de jogos? Porque ninguém quer pôr a mão no arado mesmo e trabalhar. Quer ganhar rapidamente. Não tem o negócio lá do BBB, não sei mais do que, do Céu e o Limite. Tudo que é concurso, a turma quer, porque quer ganhar a vida numa boa. Então, o povo é ganancioso. Então, vem um cara com um bom papo. Olha, vem para cá, que aqui a coisa melhor e tal, tem templo aqui, não sei mais o que. Já estou dando umas dicas aí. E aí o que acontece? O povo quer isso, então vai. Então não é só culpado quem está apresentando a mentira, é culpado quem está querendo que a mentira se torne verdade para a sua vida. Se isso é certo ou não, eu quero ser curado. Se isso é certo ou não, eu quero ganhar mais dinheiro. Então, o que Deus está fazendo? Está entregando esse pessoal à sua própria sorte. Rejeitando a verdade, caindo na mentira, sendo enganados e enganando, né? Isso que é pior. Pessoal, muito obrigado mesmo. Deus abençoe. E até domingo, não sei,